Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui com o Fabrício para a gente iniciar um podcast super especial, ainda mais pro momento que a gente está passando. A gente quer sempre trazer aqui no podcast, né, Fabrício? Tudo que está acontecendo aí no Brasil, para quem estiver aí na estrada escutando a gente, para quem estiver no YouTube, já se deparar com alguma situação, alguma coisa que vá haver aí, e nada melhor do que a gente falar de plantio, né, Fabrício? A gente está passando por um ano desafiador aí, uma rentabilidade na soja inferior comparada a outros anos. E o tão momento esperado, que é o plantio, em muitas regiões já começou também, que eu venho acompanhando. E nada mais do que a gente começar aqui falando disso, que é algo extremamente importante, é o início de tudo. Fala, turma. É um prazer estar aqui com vocês na AgroMides para a gente falar um pouquinho, como o Anderson falou, de assuntos relevantes para o momento, né? A gente está passando por um momento muito complicado na agricultura, principalmente falando da cultura da soja, e nada mais plausível do que a gente falar daquilo que a gente está tendo desafios agora, né, nessa semana, nesse início de cultivo. Algumas regiões já iniciaram, né, mais ao sul do Brasil, Paraguai já iniciaram, mas aqui também, a partir do dia 25, acabando o vazio sanitário, as áreas irrigadas já vai receber sementes e subsequente, a gente espera que chova na primeira semana de outubro, a gente também aqui no Cerrado já starta aí a semeadura da safra 2025-2026, que na minha visão é uma das mais complicadas desde que eu estou no campo, né. Então, dos últimos 20 anos para mim a mais desafiadora e que eu falo que é o ano da técnica, é o ano que a técnica vai predominar, né. E o agricultor, ele vai ter que, se munir de informação, se munir de conhecimento para poder depositar no seu solo, representando cada semente o seu sonho, o seu dinheiro, o seu recurso, e nada melhor do que a gente adotar conhecimento por hectare, adotar, técnicas para assegurar os nossos cultivos, porque eu tenho falado muito isso nas nossas palestras, nosso bate-papo. Esse ano não dá para errar. Esse Não ano dá. não dá para arriscar plantio no pó. Esse ano é o ano do capricho. É o ano de quem fizer bem feito conseguir passar de ano, né? É o que a gente está brincando. O objetivo nosso esse ano é passar de ano. Então, a gente não vai permitir erros grossos, né? A gente vive errando e aprendendo, lógico, mas esses erros grosseiros, a gente esse ano vai evitá-los. Que é esses erros grosseiros? Esses plantio mais arriscado, esses plantio no pó. "Ah, o meu vizinho ligou o trator, eu vou ligar também, senão eu tô para trás". Não é Uhum. ano de competição, não é ano da gente sair aí fazendo loucuras, né, como tem esse ditado no campo. É ano da gente ser técnico, é ano da gente ser paciencioso e conseguir depositar no nosso suco de semeadura os nossos sonhos, a nossa vida, né, a vida dos agricultores aí, que depois tem que colher prosperidade. Não, com certeza, Fabrício. Ano de laninha, até onde tudo indica, cada vez se acentuando mais, né? Igual você falou de semente. O que que seria hoje, na tua visão ali, uma prática, Fabrício, já que muita gente vai escutar nós, sobre a semente? Eu vejo que, já trabalhando há bastante tempo aí no mercado, eu vejo que muitas empresas prometem qualidade, mas nem sempre entregam. Queria que a gente entrasse nesse aspecto aí. Produtor que chegou a semente ali, alguns cuidados para ele ter na prática aí, na hora de soltar o plantio, que é o ser vivo e é nossa bênção ali, que é a semente. Fantástica pergunta, Anderson. Bom, né, que no nosso podcast a gente não combina nada, simplesmente liga a câmera e começa a falar, porque é o que a gente vive todos os dias. E com todo o respeito, a gente não tem semente de soja no Brasil. É ruim falar isso, é ruim escutar do pesquisador, de um consultor, que não existe semente no Brasil. O que tem hoje são grãos ensacados. Eu falo que a gente está numa região predominante aí de campo de semente, de multiplicação de semente de soja, que a empresa lá nem visita esses campos. Então, eu batizei desse nome grão ensacado, porque é o que acontece, né? Eles estão colhendo aí lavouras comerciais e vendendo isso para o agricultor. Aí fica difícil de atender o que você me pediu aí agora. Germinação e vigor, características fisiológicas, a gente não tem. E por que que não está tendo? Porque a gente não faz mais semente.
Quanto tempo a gente não vê um caminhão aí, um ônibus, desculpa, com 40 pessoas, né, fazendo hogging, arrancando contaminantes no meio da soja? Não tem. Quantos campos estão sendo colocados em cima de áreas extremamente doentes, tanto de soja, resto de soja, outras plantas, né, de coberturas que também hospedam doença de soja. Mais à frente a gente vai, em outro podcast, abordar doenças de soja e vocês vão entender o quão é importante o ambiente que teve uma cultura anterior que multiplica esses fungos necrotróficos. E esse pessoal que está fazendo campo, né, de semente, eles não estão olhando esses detalhes. Então está colhendo grão com micélio dormente de mofo branco, está colhendo soja contaminada com septória, antracnose, com diaporte, com mancha-alvo, e tá essa bagunça enorme que a gente tem encontrado hoje no Brasil. Então hoje o agricultor, quando ele receber, na verdade nem é quando ele receber, sabe, eu acho que ele já tem que ligar para o consultor, para revenda, para a cooperativa que comercializou a semente com ele, e fala: "Cara, na onde está a minha semente? Em qual UBS está a minha semente?" E designar um agrônomo seu, um técnico de confiança, e ir lá e mostrar: "Qual que é o meu lote aqui? Exatamente. Qual que é o meu lote? Eu vou amostrar, vou fazer fisiologia, vou fazer germinação em vigor e vou fazer também, que é uma avaliação que pouquíssimos agricultores a nível Brasil faz, que é a análise patológica. Então eu preciso sim fazer uma análise da germinação e do vigor, e eu não posso esquecer da análise patológica da minha semente. Infelizmente, né, quando a gente faz análise patológica, a vontade é devolver esse grão ensacado, essa semente, entre aspas. Só que a gente não tem onde correr. Toda a maioria da semente hoje tá com um patógeno, né. O porquê que eu te peço para você fazer essa análise patológica também? Para eu poder te orientar como técnico, como consultor da sua propriedade, quais os ativos, isso mesmo, quais os ativos, não é um ativo, não é 2 ativos não, quais os ativos a gente vai usar diante das doenças que a gente tem. Hoje o agricultor ele tem feito uso de fungicida na semente, achando que aquela molécula que ele colocou é um clínico geral, vai pegar todo tipo de doença que está lá dentro. Não é bem assim. A gente precisa adequar o ativo do fungicida que a gente vai usar no tratamento de semente versus a patologia que está apresentando através da minha análise patológica. Então eu preciso confiar em um laboratório bacana, que consiga fazer a leitura patológica para mim ser mais assertivo. E assim também as análises fisiológicas da semente não pode ser qualquer laboratório. Safra passada a gente viu um escândalo enorme, muitos laboratórios ou ruins de passar as qualidades fisiológicas de semente para o agricultor, que era contraditória a outros meios que a gente faz de atestar germinação de soja. Então a gente tem que cuidado, tem que ter cuidado, escolher os melhores laboratórios para estar com a gente, para a gente colocar nos nossos solos, na nosso suco de semeadura, algo conhecido, né, algo que a gente consiga pegar dados, mensurar dados, para a gente poder administrar isso. Então eu preciso conhecer a germinação, eu preciso conhecer e buscar cada vez mais um vigor mais elevado. Tem gente que acha que vigor é besteira, não é. Vigor é energia que essa plântula vai ter em se tornar uma planta com um potencial produtivo. Se você coloca uma semente com baixo vigor, o sistema radicular dela vai ser menor. A gente já sai perdendo para o ambiente com placar negativo. Já está 4-0 para o ambiente contra a gente. Então eu preciso de uma semente fisiologicamente de qualidade, germinação, vigor, e, principalmente, análise patológica para a gente poder entender e intervir juntamente com o gerente da fazenda, juntamente com o produtor, com o consultor, com a consultoria, busca de produtividades. E outra, Fabrício, até esse ponto é bem importante, você falou da análise, porque depois que tá lá no chão não tem o que fazer mais, né. É, Depois ali que enterrou, é só na colheita, não tem o que fazer. E muitas vezes eu já percebi também que muitos produtores já que eu acompanhei, tiveram reclamação de semente, mas aí o problema já estava instalado. Aí tem que chamar o pessoal da empresa, muitas vezes para fazer o acompanhamento. Isso aí já é tarde, o custo já é alto, porque perdeu janela, porque perdeu muita coisa. Então eu vejo a necessidade de se analisar tudo que entra na fazenda. E com certeza a semente é outro ponto também. E eu, junto nessa parte de semente, eu também auxilio as pessoas que analise o fertilizante também. Eu tenho sim. uma premissa que, igual a gente sempre fala, tem que ter dados.
Contra dados não há argumento. E a gente tendo esses dados, seja no fertilizante, seja na semente, a gente também consegue auxiliar a própria sementeira, enfim, o próprio fornecedor. Eu Isso falo por é aham, importante, Anderson, porque às vezes a gente fala pro vendedor, né: "Olha, eu vou analisar o seu adubo". Aí eu já escutei isso: "Ah, mas você não tá confiando na minha empresa?". Não, eu confio na sua empresa. O problema, cara, é na logística, que às vezes pode ter acontecido alguma coisa. Quantos casos a exato. gente já viu, né, no transporte, o pessoal descer o adubo e embarcar uma pedra colorida. Vocês lembram disso? Já aconteceu no Brasil, foi um escândalo. Então tudo que chega na propriedade, calcário, sementes, fertilizantes, tem que ser analisado, inclusive defensivos agrícola. Cara, vai lá e seleciona lá um galão do seu fungicida, um galão do seu glifosato. O glifosato é mais difícil do pessoal tá contrabandeando e tá falsificando, mas, cara, fungicida, tratamento de semente é um absurdo. Então seleciona, escolhe lá um galão de uma daquelas caixas, manda analisar, é muito barato, é muito rápido. A gente tem laboratórios aí excelentes para quantificar essa varredura, né, e a gente tirar isso da cabeça. Eu acho que tudo que chega na propriedade tem que ser analisado. Até para a gente cobrar qualquer coisa, né, Fabrício? Eu vejo trabalhando com insumos, muitas vezes a gente quer resolver o problema, mas é difícil resolver o problema se não tiver como provar, né? E Justamente. é uma dica. E quantos milhões que entra na fazenda? É Quantos isso aí. milhões em calcário? Eu vejo o calcário aqui onde eu tô é R$ 500 a tonelada. Eu já vi calcário de PRNT abaixo de 50. Isso não Além é de legal moral, é. entender Além um disso, né, calcário. Anderson, esse ano aconteceu, um monte de calcário despejo lá num talhão. Eu chamei o agricultor, a gente pegou lá uma jarra daquelas de calibrar pulverizador e encheu aquela jarra, né. Eu falei: "Agora vamos pegar uma peneira", e a gente peneirou essa jarra. Cara, o que teve de 200 gramas de pedra lá numa jarra daquela, que pela densidade eu não sei estimar, a gente esqueceu de pesar quanto que tinha de calcário, ou seja, veio pedras lá dentro. E outra coisa, tá vindo, semente de caruru, tá vindo semente de plantas daninha no calcário, então assim, tá um negócio muito complicado. Exatamente. E assim também já filtra, já escolhe um fornecedor que atende Isso bem, né. aí. Não, mas então, enfim, acho que essa é uma dica extremamente importante de cara aí, analisar tudo, quanto já se pode evitar, que é a entrada na fazenda, né, Fabrício, analisar tudo. Outro ponto que eu queria que você comentasse é justamente do vigor, aprofundasse um pouquinho mais, se você tem algum dado, enfim, já viu alguma situação. Nessa situação tem uma germinação boa, mas o vigor não é excelente. Eu já presenciei casos que até germinava, mas muita chuva, sol, aquela área sem cobertura, criando aquele cascão, a planta simplesmente ficava suscetível e perdia stand, e aí era afetado muito depois. E tem uma linguagem popular dentro de produtores: "Ah, germinação ok, mas o vigor é ruim", né. Então eu queria que você comentasse isso falando de vigor, que já tem empresas sérias que estão trabalhando em cima de vigor. Uhum. Perfeito. Hoje a gente está aportando muito informações em cima do sistema radicular de soja. Nós estamos com muito ciúme de sistema radicular insuficiente para a cultura da soja. Por quê? A gente sabe que a raiz é por onde a boca vai beber a água e com a água vai o fertilizante, que é um fertilizante que se preza na presença da água, ele vai ser quarteado em pares positivo e negativo e essa planta vai bebê-lo. Então, quanto maior o sistema radicular eu tiver, mais ela vai beber. Outro ponto, nós estamos com soja cada vez mais com necessidade nutricional totalmente superior aos boletins que a gente teve conhecimento no passado. Então eu preciso muito de um sistema radicular abundante e potente. Eu tendo um sistema radicular abundante e potente, eu vou beber mais através da precipitação pluvial e da transpiração da planta, e também eu vou conseguir driblar alguns problemas, como nematóide pretilencos, como fusário. Quanto mais raiz eu tiver, mais a planta vai conviver, né? Então a gente tem que fazer um volume radicular. E o sistema de raiz ele está também interligado com a estruturação de planta. Uma planta com maior sistema radicular, maior pontuação de citocinina, ela vai ter na ponta das raízes, mais essa planta vai ter informação de autorregular, de automodular, né? Então ela vai conseguir ter internódios mais curtos, que os materiais que a gente tem hoje no Brasil, tudo tá com essa característica. E o vigor é muito importante, diante dessa quantidade de raiz.
Nós temos alguns trabalhos, uma oportunidade a gente coloca lá no Instagram da Agromais algumas informações disso, mostrando com a semente com vigor maior. Eu tenho, a gente colocou num aquário, né, para ficar bem visual, num risotrom, vamos falar assim, menor, e ficou bastante didático, né, aquela semente da mesma cultivar com germinação e vigor diferentes. Um vigor de 80 e um vigor de 92. O sistema radicular era no mínimo o dobro, né, naquelas plântulas de inicial que a gente fez as avaliações. Então, o vigor é um aspecto fisiológico da semente desejável. Então, o agricultor hoje ele tem que exigir um vigor acima de 90%. Germinação, a legislação, né, contempla aí os 85, 86, mas mesmo assim, pessoal, germinação também, a gente precisa de uma germinação um pouco melhor. Por quê? Lá no campo, a gente tem que ser mais assertivo. Antigamente, a gente, minha semente não tá boa, tá pedindo aqui 13 sementes, eu vou colocar 20, vou colocar 18. Nesses materiais que a gente tem hoje a nível Brasil, indeterminado, que a maioria deles tem o poder de engalhar, eu não posso fazer uma população elevada na linha de semeadura. Por quê? Porque essa soja vai estiolar. Existe um ditado aí, né, que a minha soja vai canelar, canelou. Ela vai ficar sem frutificação no bacheiro. Por quê? Porque ela estiolou. Ela estiolou, ela perdeu por falta de luminosidade as folhas do bacheiro. Então ela tem um gasto dessa maquinaria, essa bioquímica vai custar para essa planta desligar essas folhas do bacheiro. E ali onde desligou a folha do bacheiro, quem que vai alimentar ali 3, 4 nó? Ninguém. Então você vai ter ausência de produtividade ali. Então eu preciso hoje dessas características fisiológicas para poder também me auxiliar no sistema radicular. No sistema radicular, como eu falei, abundante e potente. Não posso ter ali um carry-over de um herbicida, por exemplo, que vai queimar as pontas das minhas raízes, que está acontecendo com bastante facilidade. Então, são muitas coisas ligadas. Eu gosto de falar, Anderson, que a gente chegou num momento na cultura da soja que as coisas estão todas interligadas. Quando eu vou É, falar de vigor, eu tenho que lembrar que eu usei uma atrazina de má qualidade lá no meu sorgo, lá no meu milho, que ao exato. contrário do que a gente aprendeu que com 90 dias ele ia embora, a matéria-prima, os inertes, a formulação é tão ruim, tem a atrazina ficando 150, 160 dias no meu solo. Aí eu planto a minha sementinha de soja, já queima ali a ponta do desenvolvimento da raiz, já escurece aquilo, eu já perco aí o arranque inicial do estabelecimento da minha cultura. A fase um, eu gosto de dividir a soja em 3 fases, 1, 2 e 3. Fase um é sistema radicular. Eu tenho que aportar nutrientes para a formação da raiz. Fase 2, a raiz tem comprometimento com a fase 2, é promover aí estabelecimento e crescimento vegetativo. E a fase 3 é frutificação, é floração e depois enchimento desses legumes, transformando aí nesses acúmulos, né, de captação de luz solar em produtividade. Exatamente. Eu acredito que na AgroMinds a gente quer quebrar paradigmas, porque a, a todo momento tem mudanças. Igual, não que as tabelas não são importantes, né, Fabrício? Mas elas são, às vezes, um número tão redundante para tanta coisa. Igual a gente vê muita tabela, 90 dias, 100 dias. Mas que produto que é, como que é, onde que foi testado. E É. justamente o nosso intuito da AgroMinds aqui é trazer a todo momento atualizações do que a gente vê no dia a dia e aí no mercado. Teve, claro, a minha safra aqui onde eu tô, ela é antecipada do Brasil, ou adiantada, enfim. No caso aqui, a gente já terminou a colheita. Teve um caso, Fabrício, que deu problema de semente e a gente foi lá e viu lado a lado como que foi a diferença depois na colheita. Porque sempre quando tem aquela definição de replanta, não replanta, 5, 6 plantas, é sempre aquela decisão que o produtor, o agrônomo, fica sempre em dúvida. O resultado foi 40 sacas de diferença, colhidas lado a lado, onde teve um problema de semente e onde não tem. Então, por isso que esse podcast é extremamente importante, porque realmente a gente precisa de plantas muito bem estabelecidas por hectare, igual você muito bem posicionou e com vigor. E falando nisso, já para a gente dar andamento no assunto, não adianta ter vigor, não adianta ter germinação se a gente tiver uma plantabilidade ruim, né? Uhum. Se a gente sepultar a semente. Eu queria que você comentasse, então, algumas dicas ali na hora do plantio, para não, igual você comentou, não é ano de plantar no pó, não é ano de euforia, as margens estão extremamente apertadas, a gente não pode errar ainda mais
momento tão importante. Então, dicas ali na hora, uma boa regulagem, como a gente evitar perdas ali na nossa plantabilidade e ter um stand bom. É claro, a gente fez o processo, a gente fez a análise, a gente está falando de semente com vigor, com germinação. Se não achou, fale com o seu fornecedor, né, tente evitar isso, mas depois a gente tem o próximo passo, que é o plantio, que é a plantabilidade. Então, para você, falar algumas dicas, aí para a gente não errar nisso ou pelo menos otimizar cada vez mais o nosso plantio com qualidade. Perfeito. Antes de eu falar de plantabilidade propriamente dita, eu vou reforçar mais alguns pontos, sem querer ser chato, tá? Mas simplesmente para você pensar em casa e ver se faz a diferença ou não. Nós estamos tratando de semente, que é algo vivo. Esse algo vivo, ele já começa a sofrer danos, estresse na colheita dessa semente, lá na planta mãe. Aí ele vai para a UBS, vai sofrer beneficiamento, entrou na colhedeira, saiu da colhedeira, entrou no caminhão, saiu do caminhão, foi para as mesas de processamento das peneiras, saiu dali, ele já foi para uma câmara fria, então ele vai acumulando alguns estresses. E a gente vê Brasil afora, algumas UBSs entregando, agora que começou a chover aí, nego fica doido, né? Caminhão amanhece na UBS, já carrega, pega uma É, semente aqui em Patos de Minas, que estava lá numa câmara fria a 16, 18 graus, enche o caminhão, a carroceria do caminhão, o caminhão vai lá para Primavera do Leste, no Mato Grosso. Só que hoje é um feriado, esse cara para o caminhão à frente, né, o cavalinho debaixo de uma árvore de sombra, e a carreta fica no pátio do posto, enlonada, tomando ali radiação solar, temperaturas altas. Ou seja, esse organismo ele não vai entender, poxa, eu estava confortável aqui, ó, bom para tomar o mate, e agora eu tô no Cuiabá, mais ou menos, a temperatura muito alta. Então as empresas de semente, elas também têm que aprender a fazer a aclimatação de semente. Eu atendo algumas sementeiras e a gente faz muito isso. Então a semente ela não leva aquele choque, aquele baque. Então a gente já começa no mês de junho e aumentando a temperatura da câmara fria, julho, agosto ela está desligada. Setembro, quando o cara vai lá, ela já desligou essa câmara fria para ela copiar um pouco mais o ambiente, para ela não sofrer tanto impacto. Né? Então isso aí já é um cuidado também que a gente está aproveitando aqui esse canal para chamar a atenção das sementeiras e do agricultor também, que pode pedir para a empresa que te vendeu a semente: "Cara, você faz aclimatação de semente?". "Não, nem sei o que que é isso". "Não, espera aí que tem uns cara ali com podcast que estão falando disso, vamos chamar eles para nos dar uma orientação". sim. E quando chega lá para o agricultor também, a gente tem que respeitar, né, essa sementinha ela tem que ser acondicionada. A gente tem que colocar uns pallets ali, a gente tem que colocar longe, 1,5 m longe das paredes, né, lá do barracão. "Ah, eu não posso colocar com adubo em cima, derramando adubo que vai afetar essa semente. Amanhã eu vou fazer um tratamento de semente, eu preciso ter conhecimento, eu preciso respeitar um volume de calda por 100 quilos de semente". Quando a gente fala disso, tem gente que dá risada. "Não, em 2025 eu não preciso mais preocupar com isso". Precisa sim, a semente sente. Ela tem danos ali fisiológicos também. E a gente parte então para o plantio. O que que é comum a gente ver hoje no plantio? Principalmente no início. Você regula lá a profundidade para a soja, que o desejável para a soja é 2 centímetros. Aí o cara Uhum. começa a plantar hoje, planta amanhã, aí dá 3 dias ele me liga: "Ó, tá tendo um veranico, não choveu mais depois que você veio aqui". O que que ele É, faz? Ele vai lá e aprofunda a deposição dessa semente. aí tá. A cova dela, a sepultura dela fica mais profunda. Só que ele esquece que a umidade também desce, e essa soja ela não consegue perfurar esse solo para sempre ficar atrás de umidade. Então ela também tem uma elevação de estresse ali por não estar mais na presença da umidade. O que que eu recomendo? Não corra atrás de umidade de solo. Mas se eu não correr atrás de umidade, eu vou parar o plantio. Pare o plantio. É preferível que plante, que termine, que pare o plantio, que aguarde alguns dias até o retorno das chuvas, melhorar essa umidade, do que você colocar essa semente mais profunda. Você coloca uma semente a 5 centímetros atrás de umidade, uma germinação baixa, um vigor baixo, não sai do solo. E se vir uma chuva mais pesada, dependendo do tipo de solo que a gente tem nesse país continental chamado Brasil, você pode encascorar, que é um termo que a gente usa, não sei se vocês usam por aí também, que é endurecer ali os primeiros 2 centímetros do solo, cimentando aquilo ali, a semente não vai sair. Aí você vai lá daqui uns 10 dias procurar a semente, fazer a contagem, você fura lá com o auxílio de uma pazinha, a semente está toda enrolada, amarelada, né, debaixo do solo. Ou seja, é uma coisa alinhada com a outra. Regulagem de plantadeira. Cara, tem gente que acha que aquelas rodinhas que estão atrás da caixa de plantadeira que é para enfeitar.
a plantadeira. O solo tá úmido, ele não regula, o solo secou, ele não regula, plantio direto em cima de palha tem uma regulagem, plantio numa área que foi preparada tem outra. Ninguém sabe regular aquelas rodinhas que estão lá atrás, as rodinhas compactadoras da semente, que serve para, depois da semente for depositada no suco de semeadura, ela vir tirar um pouco da presença de oxigênio, de ar, para fazer com que essa semente nasce. Tem gente que até hoje não sabe regular aquilo e acha que ela é para enfeitar a plantadeira. Então são muitos detalhes. Velocidade de semeadura. Pessoal, semeadura de soja, semeadura de milho, não é GP de Fórmula 1, não é corrida. Não é saber se a plantadeira verdinha vai ganhar da plantadeira vermelha. Não é corrida de Fórmula 1. Existe, pessoal, velocidade de trabalho. Ah, eu tenho muita área para pouca máquina. Cara, coloca 2 turnos, mas não sai plantando aí naquela correria enorme que a gente vê. Semente dupla, semente falhada, semente de fora, outra hora semente profunda. Então são várias características que demanda uma mão de obra meio que integral ali, conferindo o tempo todo como que está ficando a situação de plantio. Tem propriedades que regula agora no primeiro talhão, planta até dezembro, nem mexe na regulagem mais, troca de cultivar não regula, jamais regulou profundidade, ou seja, por preguiça. Eu creio que é preguiça, que não é possível que seja por falta de conhecimento. Existe cultivar que a gente quer 160, 180 mil plantas finais, e existe cultivar que eu quero 300 mil plantas finais. Eu tenho que ter esse conhecimento. E como que a gente recomenda variedades para os nossos talhões? Até ontem, eu gosto desse exemplo, era eu que recomendava variedade para o meu talhão. Até ontem. Hoje não é mais isso. Hoje é o talhão que te pede a variedade. Como assim, Fabrício? Poxa, eu tenho um talhão que o ano passado eu perdi para Diaporte. É uma variedade que vai ali. Cara, eu tenho uma área que eu plantei algodão, a mancha-alvo vai me pegar. Eu não posso plantar ali uma variedade que tenha Nematóide. sensibilidade a nematóide, que tenha sensibilidade a mancha-alvo. Então eu tenho que deixar o meu talhão escolher a variedade que mais vai ser adequada para ele. Ah, não, mas se eu não plantar esse material X, o meu vizinho planta, eu vou ficar atrás. Pessoal, agricultura não é disputa. Vamos quebrar isso, essa crença que nos criaram é dessa disputa. Vamos unir com o nosso vizinho, vamos unir com nossos clientes. Não é quem planta mais rápido, não é quem planta mais numa variedade X, mais numa Y. Nós temos que fazer agricultura com rentabilidade. E a gente só vai conseguir isso dando 2, 3 passos atrás. Largar de correria, colocar a semeadura no momento mais correto, depositar ela no solo de forma mais tranquila, com velocidade, com profundidade mais adequada, cuidando para carry-over de herbicida, cuidando com volume de calda no tratamento de semente, cuidando com o volume de produto que a gente está colocando no micron, cuidando com dessecação, que também pode afetar aí as qualidades fisiológicas da semente. Cuidado com pré-emergente, né? Todos vão afetar a lavoura da soja, mas uns afeta mais do que os outros. Enfim, são várias as hipóteses que a gente tem que pensar que está lutando contra o estabelecimento de planta. E a gente precisa, sim, falar de cada um deles. Precisa visitar essas áreas, precisa fazer um levantamento atrás de insetos como Spodoptera, que pode ali afetar o estabelecimento dessa planta de forma inicial. Eu tenho que fazer um levantamento de banco florístico antes da dessecação, e eu, Fabrício, recomendo dessecação 15 a 18 dias antes da emergência da soja, antes do plantio da soja. Por quê? Por causa do glifosato formar um metabólito, né, que é o AMPA, então que vai interferir. Cara, se eu dessecar hoje e plantar amanhã, esse glifosato interfere na minha soja. Aí você pega uma soja hoje, né, que altamente exigente em nitrogênio. Cara, eu não posso deixar um glifosato afetar. Ah, não, eu vou dessecar hoje e plantar amanhã, minha sojinha está emergindo, eu faço um glifosato, eu espero 7 dias, faço um sequencial de glifosato. Será que essa variedade de hoje aguenta glifosato em pós? É coisas para vocês pensarem em casa. Então a gente tem que começar a fazer as coisas um pouco mais certo, para a gente não deixar a nossa produtividade ser afetada de forma tão drástica como a gente tem visto nas regiões que a gente tem percorrido. Muito bom, Fabrício, muito bom mesmo. Eu fiz algumas anotações aqui. Essa questão de talhão, você apontou muito bem, que o talhão escolhe a variedade. Eu já vi casos assim, de produtores crescerem muito numa cultivar
vou falar o limpo, que é o material mais plantado hoje do Brasil, com realmente um potencial, um dos maiores potenciais produtivos. Mas muitas vezes nessa boca a boca do povo, de marketing, acaba colocando o limpo em, às vezes, talhões que Uhum, não uhum. não é para colocar, né. Então, já vi erros como esse acontecer, e acredito que outro ponto a gente pode comentar também, acredito que a gente programar e testar na nossa área, porque eu já vi vizinhos com áreas totalmente, manejo totalmente diferente um do outro. Então acredito que outro ponto, ainda mais, né, você que tem estação de pesquisa, bate muito em cima disso, a gente tirar os dados das nossas próprias áreas. Queria comentar isso com você, porque eu acho que também é um ponto muito importante aí, e relevante para o podcast. É, hoje a gente tem um senhor, né, que a gente tem que respeitá-lo, que é o ambiente produtivo. O que que é ambiente produtivo? Não é o clima, né, faz parte, mas não é o clima, é o seu talhão. Cara, às vezes na minha propriedade eu tenho 10 talhões, eu tenho 10 ambiente produtivo. Então eu não posso copiar o do vizinho que vai ser o 11º. Eu não posso copiar. Posso trocar ideia com ele, posso aprender com o meu vizinho. Nada melhor do que o agricultor tirar uma parte lá da sua propriedade e executar seus testes. Ah, Fabrício, mas a gente não tem a capacidade que você tem para fazer pesquisa. Cara, faz testes básicos, simples, para ter uma noção. Ficou em dúvida? Contrata uma empresa de pesquisa. Cara, monta para mim um ensaio. Por que só as empresas multinacional procura as nossas estações para pagar para a gente fazer protocolo? O agricultor também tem que pagar para enxergar isso, se ele não puder fazer na propriedade dele, para ele ter informações livres de interesses financeiros. Então o agricultor tem que ser curioso. Ou ele tem um consultor, ele tem uma consultoria, um gerente que seja curioso para levantar esses dados para eles. Hoje, pessoal, é vivendo e aprendendo e morrendo sem saber de nada. Então, todos os anos você tem que implementar pesquisa atrás de informação, porque as coisas mudam. Hoje você pega esses materiais com inserção de biotecnologia, eles estão altamente exigentes em nutrientes que no passado a gente nem comentava com vocês. População totalmente diferente. Manejo fitotécnico totalmente diferente. A gente aprendeu manejar em sojas determinadas. Hoje, a maioria dos cultivares que a gente tem de grande produtividade é indeterminado. Eu vejo gente falar de manejo indeterminado hoje em R1, como R1 fosse 45 dias, como no passado. Nós temos cultivares aqui no Cerrado que o R1 dela é 22 dias. É Pessoal, ver acorda, tá na hora da gente criar os nossos próprios dados, as nossas metodologias. Fabrício, mas e os boletins? Nos ajudaram muito bem, obrigado, nos trouxeram até aqui. Só que de agora para frente é outro cultivar, é outro ambiente, são outros problemas, a gente tem que intervir. É outra metodologia. Exemplo, no passado, nossa soja vinha no saquinho de 40 quilos, algumas empresas com 25. Palma para quilo. Hoje vem em bag. Pessoal, semente em bag favorece a logística, a gente anda muito apertado com mão de obra, mas aquilo ali é muito ruim. Muito ruim por quê? Anota essa dica. Pega o seu bag de semente, tira uma amostra em cima, manda germinação, vigor e patologia. Outra no meio do bag e outra lá embaixo no bag. Põe lá, bag, número, lote fulano de tal. Amostra 1, 2 e 3. Um em cima, 2 no meio e a 3 lá embaixo. A número 3, pessoal, vai ter muito mais problema de patógenos. Porque o microclima criado ali, a pressão, a localização daquele fundo do bag, às vezes é uma sementeira que não coloca nem uns pallets lá, já fica em contato com o cimento. Às vezes a câmara fria derramou uma água ali, enfim. E outra, nós temos patógenos de grãos armazenados que são canibais de vigor. Aspergillus, penicillium, degrada a vigor de semente. Lá embaixo, você tem um microclima muito mais propício ao desenvolvimento deles no grão de soja do que no meio em cima. Então faça essa análise esse ano. Cima, no meio e embaixo. Germinação e vigor em cima é melhor do que no meio e melhor do que embaixo. E os níveis patológicos, quanto mais você afundar, vai ser maior. Então a gente tem algumas coisas que eu tenho um sonho de voltar à semente com um sacaria de papel de 40 quilos. Ah, vou precisar daquela mão de obra. Eu sei. Mas por quê? A gente está conseguindo trazer muito problema embarcado naquele bag. E as coisas têm piorado. Tem sementeiras, não vou generalizar, que está colhendo semente doente,
as manchas púrpura lá naquela semente branca. Se você manda um bag para mim com a semente sem tratar, ela toda vermelhinha, roxeada ali, eu vou te ligar: "Ô Anderson, pega de novo essa semente sua, cara, abriu o bag aqui, tá vermelhinho". Aí os caras estão indo lá e tratando a semente. Não estão Uhum. descartando mais semente com problema visual. "Ah não, eu vou tingir ela ali de vermelhinho, de azulzinho", dependendo da empresa que vocês estão trabalhando, e vai mandar para o agricultor. Se o cara não faz a análise patológica, ele vai enxergar? Não vai, porque tá tingido, tá bonitinho. Ou seja, semente em bag favoreceu a logística, mas nos arrebentou. E outro detalhe, cara, um bag é 5 milhões de sementes, não é isso? Você tá semeando aí um material lá com 200 mil sementes. Cara, você tá errando a matemática, por que que não bate? Porque lá dentro, Anderson, se você pegar uma amostrinha na sua mão de semente, senta aí na sua mesa com o tempo e pega um parquímetro. Cara, você vai achar 5, 6 tamanhos de semente lá dentro. Com todo respeito, não ache ruim comigo, mas bag só favoreceu a sementeira e tá arrebentando. O agrônomo é cobrado: "Ô, você não sabe fazer a conta não? 5 milhões dividido por 200 mil dava X hectares, por que que não tá batendo?". Cara, porque não bate. Só favoreceu a sementeira e tá desfavorecendo o agricultor. E naquele bag lá, que era para vir semente, esse bag com esse grão ensacado, tá vindo com esses problemas todos embarcados. A gente já entra brigando de forma negativa. Eu tô plantando problema. Eu tô colocando no meu ambiente, no meu talhão, problema que quando colocar ali e startar já os processos germinativos, já começa a fazer gol contra o agricultor, contra o técnico de campo, enfim. Essa é a nossa dinâmica hoje de problemas. E a gente está aqui não é falando mal disso de novo, pessoal. A gente está aqui pontuando algumas coisas para vocês pensarem em casa e amanhã falar: "Cara, aquele podcast me ensinou". Eu verifiquei, realmente, cara, tá dando problema. Realmente tá dando isso. Nós, agricultores, consultores, pesquisadores, agrônomos de campo, gerente de fazenda, nós estamos aceitando os problemas. Aquela hora eu contei a historinha da atrazina, né? Por quê? Tá vindo um monte de empresa Xing Ling, o agricultor, por causa de 2, 3 reais, ele larga uma empresa que ele conhece, que tem qualidade de formulação, qualidade de inerte, qualidade de matéria-prima, e vai comprar produtos de um Xing Ling aí. Aí a gente começa já a pulverizar problema. Então a gente precisa tratar disso com vocês, que às vezes no campo aí que está nos ouvindo hoje, não está nem sabendo que está acontecendo isso. A qualidade das coisas, pessoal, caiu muito no Brasil. Inerte sem qualidade entrando. Tem um inerte famoso aí, ó, que está arrebentando a gente. Antigamente, no galão de um Cletodin, a gente tinha lá o Cletodin, mais um inerte chamado alquibenzeno. A empresa foi vendida, a que comprou visando lucro, o que que ela fez? Sacou o alquibenzeno, colocou o nafta ali, fica mais barato para ela. Nafta, ó, raspa a clorofila, igual as mulheres passam aí o esmalte, depois para tirar o esmalte, passa acetona. É aquilo ali, tira, raspa, né? Então, vai causar fitotoxicidade de um cletodin que todo mundo era acostumado a fazer em pós-emergente. Hoje a gente sabe que esse inerte que está lá dentro está causando problema. Então a gente tem que falar desses detalhes, né, que no primeiro momento possa parecer que é uma encheção de linguiça, que é um assunto muito chato, mas façam tudo que a gente está falando hoje nesse podcast. Vai lá amanhã na sua propriedade e começa a analisar esses detalhes que eu falei para vocês. Isso não fica caro de vocês fazer. Vocês vão ficar impressionados com o que eu estou falando para vocês. E mais um detalhe: está comprando semente tratada? Manda fazer análise para saber se tem a quantidade de ativo que o senhor está pagando lá no tratamento de semente, tá? Tem empresas aí, sementeiras, fazendo uma trambicagem danada. Tem revendas montaram lá tratamento de semente, às vezes para ganhar uma cotação, né? Não estou generalizando, é um assunto chato de falar. Mas, cara, você comprou para tantos ml por 100 quilos. Faz um teste, é seu direito. Faça o teste, colete a sementinha e manda fazer a análise também da quantidade de ativo que o senhor comprou, que não foi dado. E manda ver quanto que está lá no tratamento, na semente que você comprou. Então são detalhes, antes que a gente tem que Hum, pontuar, tem que fazer o checklist, tem que começar fazer. cedo, né? Porque entrou agosto, a hora que você viu, você cochilou, já está setembro, já está plantando. Então a gente tem que criar um cronograma anual para a gente validar isso. Uhum. Amanhã a gente vai estar plantando safrinha, a qualidade de semente também de safrinha é importantíssimo. Hoje, quem está plantando sorgo, está plantando uma sambará junto, porque não tem qualidade. Milho,
tá uma vergonha. Num saquinho de milho, o que tem de semente lá no meio, que vira plantinha, que não tem um vigor bacana, aí você tá olhando sua lavoura de milho lá, tem aquelas plantinhas da grossura do meu dedo, né? As plantinhas que a gente fala, que lá é vigor baixo. Por quê? Tem empresas de milho que não descarta mais material, né? Tá colocando dentro da sacaria. Ah, eu colhi o material 2025, eu vou colocar o material que me sobrou de 2017 lá no meio, uma porcentagem X. Não tô generalizando, mas tem gente que tá fazendo isso. Por isso que a gente fala: procure parceria com empresas boas, procure parceria com empresas sólidas, com as tradicionais do mercado. Cuidado com as invenções que tem no agro, que sabe que o agro paga conta, então cuidado com esses detalhes aí, que às vezes você está comprando problema ao invés de uma semente de boa qualidade. Muito bom, Fabrício. Eu fiz algumas anotações aqui que realmente AgroMinds, a nossa ideia não é impor nada, e sim fazer com que as pessoas escutem nosso podcast e lembrem: ó, realmente eu tenho que lembrar de fazer uma análise, eu tenho que cuidar do fornecedor que me atende bem. Muitas vezes eu tenho que exigir dessa pessoa que me atende bem, produz de qualidade, porque assim, eu trabalho também na área comercial, eu vejo, porque trabalho como revendedor, eu compro de alguém e eu repasso para alguém. Então eu Aham. também tenho que saber isso. Então, engenheiro agrônomo que está nos escutando, muitas vezes o cara da ponta lá que viu uma coisa, né, Fabrício, leva lá, ó, isso aqui não tá legal, a gente pode melhorar. Então, acredito que esse podcast que a gente fez hoje está sendo extremamente importante para abrir a cabeça de todo mundo aí, para que escute esse podcast e muitas vezes ligue para a pessoa que te atende, para a pessoa de confiança, ache fornecedores de confiança. Cuidado com muita ladainha que a gente vê por aí na internet, então, muita coisa que vem. Por quê? Porque se a pessoa é séria, igual você estava comentando antes, ela vai querer te atender, ela vai atrás de uma análise, ela vai te ajudar. E é aí que a gente seleciona as pessoas boas que estão conosco. Eu trabalhando com fornecedores, a gente já teve casos que a gente teve que ir lá e cobrar, ó, eu preciso que melhore, né? Às vezes não, a gente tem que ter fornecedor de qualidade, porque é uma cadeia. É uma cadeia. E não tem longo prazo com gente ruim. O mercado vai peneirar. E nada mais esse podcast foi aqui do que a gente falar de todos os cuidados, da gente ter no plantio, a gente ter o cuidado com a semente, a gente eh, cuidar para que tentar fazer com que isso não aconteça, a gente prevenir uma semente ruim, se a gente achar na fazenda, ver o que está sendo aportado junto nessa semente. Semente é um ser vivo, tirando ferrugem, praticamente todas as, se não todas as doenças vêm da Vem semente da ou do semente. solo, né, Uhum. Fabrício? Então, isso realmente é algo muito importante. Então, já se encaminhando para o final aí do nosso podcast, queria agradecer o Fabrício mais uma vez. Acredito que esse podcast, para todo mundo que ouvir, vai ser extremamente importante. Essa é a ideia da AgroMinds, a gente soltar podcasts assim, que o produtor vai escutar, o agrônomo vai escutar, o técnico, o gerente da fazenda, e ele vai lembrar de alguma coisa, ou ele vai ligar para alguém, e aquilo vai ser um alerta, porque a gente realmente quer contribuir, né? Muitas vezes é um alerta, muitas vezes é, é alguma situação que a gente quer colocar, que a gente já viveu, muitas vezes é um dado de pesquisa, mas esse é o resumo da AgroMinds, a gente contribuir com informações e com alertas para que a cadeia ganhe mais, tá? Então eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para todo mundo que nos acompanha até o final aqui desse podcast sobre plantio na safra 2026, 25, 26 que está acontecendo agora. Perfeito, Anderson. Primeiro ponto, né, pessoal, não leve nada para o lado pessoal. Às vezes a gente falou alguma coisa e a carapuça serviu. O intuito aqui do AgroMides é trazer informação de qualidade, porque o que tem aí de fora, um monte de coisa por causa de curtida, a gente não quer participar desse time de curtidas, esse time aí dos likes, a gente tá fora. Então vocês, que é nosso seguidor, que vai estar assistindo a gente, que vai estar junto com a gente, vai ser os nossos amigos de agora para frente, vocês vão ter aqui sempre informações de qualidade, vão ver que a gente sempre vai chamar a atenção de vocês, né, a atenção nossa, de fazer a coisa bem feita. Não dá mais para brincar, a soja não tá R$ 200 mais. O custo tá muito apertado. Quem vai ganhar essa queda de braço é quem tem conhecimento alinhado à técnica. É quem tem conhecimento técnico e
um fornecedor de produtos de qualidade, seja produtos para fitotecnia, seja produtos como semente, que é um ser vivo que a gente precisa ter. Quanto maior qualidade, maior vigor, maior característica fisiológica, mais chance de se transformar numa planta produtiva, a gente vai ter. Então esse vai ser o nosso caminho. Sempre falar para vocês aí de coisas que sirvam para a sua evolução como profissional, como agricultor, como produtor, como gerente de fazenda, como gerente de revenda multinacional, enfim, é para agregar ao agro brasileiro que está precisando tanto de ajuda. Ajuda com informações técnicas, pautada em pesquisa, em conhecimento e dinamismo no campo. Então esse é o nosso objetivo. Beleza. Obrigado, Fabrício. Lembrando, pessoal, para mandar esse podcast aí para os amigos, por favor, ajudar nós aí, compartilhar, ajudar a agricultura, também seguir nós aí nas redes sociais, a gente está sempre divulgando o nosso Instagram, no canal do YouTube. E nos acompanhe até o próximo episódio. Valeu, Fabrício. Até mais.